Algumas utopias antigas e modernas pretenderam separar os filhos dos seus pais e entregá-los aos cuidados do Estado. Os funcionários públicos se encarregariam de educá-los de acordo com uma ideologia uniforme, sem alma nem personalidade. As novas tecnologias permitem uma gama de possibilidades nunca sonhadas pelos utópicos. Os robôs, a cibernética, os videogames e a internet parecem que vão nos salvar da tarefa de educar os nossos filhos. Isso é possível? Sim. É conveniente? De maneira nenhuma. Hoje em dia, todos os pais pensam que o juízo final será em inglês e pela internet. Acontece que os filhos precisam ser educados em muitos aspectos. Não basta que eles saibam usar o computador e falar outro idioma. A pessoa tem 5 dimensões: o corpo, as emoções, a vida social. Mas também está o aspecto ou a dimensão transcendente e a parte racional. 5 dimensões. Nada menos. E quando começamos a educá-los? É preciso começar muito cedo, antes mesmo de que tenham nascido. Por isso, os esposos e os namorados precisam desenvolver essa atitude de serem bons, um com o outro, para depois serem bons com o filho. Espero ser uma boa mãe para os meus filhos. Mas, acima de tudo, espero ser uma boa esposa, porque essa é a forma de dar um bom exemplo a eles. E assim, um dia eles poderão viver e pensar as coisas como nós fazemos. Porque todos os dias vemos que quando nos sentimos felizes, quando nos abraçamos, o menino sorri e fica feliz. Isso é o que dá a fortaleza e o fundamento psicológico para o seu filho. Quando o filho vê que o seu pai e a sua mãe se amam acima de tudo e estão dispostos a sacrificar-se, isso dá a eles uma segurança indescritível. Não há nada mais importante, nem as coisas materiais, nem as diversões, nem as máquinas, nem os brinquedos. As crianças acreditam que a felicidade vai chegar sozinha. É preciso avisar a eles. Devemos tentar dar à criança, desde os 2 ou 3 anos, a experiência de que a felicidade é possível, mas deve ser conquistada. Ele deve realizar esforços, desenvolver certa disciplina. Aí é onde o pai mais precisa intervir. Eles precisam de disciplina, ordem, ou seja, existem horários, a hora do lanche, a hora de brincar, de jantar, de fazer os deveres. Acho que desde pequenininhos eles precisam aprender a organizar um pouco o dia deles. Assim, eles aprendem que existe hora para tudo. Hora de comer, de brincar, de rir, de descansar, de usar o computador, de jogar com o Wii. O Wii pode até mesmo ser usado para jogar em família. Assim o pai pode se interessar pelo filho e seus jogos, mas sempre com moderação. Então, educar significa mandar muito? Bem, educar é sempre dar exemplo, que é o mais difícil. Não é só mandar, mas agir bem também. Precisamos pensar em quais virtudes os filhos precisam nessa etapa, não? Por exemplo, dos primeiros 5 anos aos primeiros 7 seriam a obediência, a sinceridade e a ordem. A ordem. Podem brincar com seus brinquedos, mas depois precisam guardá-los. Juntar e guardar as coisas. Eles precisam aprender isso desde pequenos. Se não aprenderem, depois vai ser muito difícil. Guardar as coisas. Mas quantas coisas? Presentes, dinheiro, brinquedos. Não damos muitas coisas a eles? Isso acontece com as crianças de hoje em dia. Elas nem se emocionam tanto com um brinquedo ou com algo que recebam, porque elas têm tanto. Por isso, deem pouco a eles. Pouco de tudo. Que espere pelo aniversário, pelo Natal, mas um dia do nada aparecer com um presente, se não há motivo, não faz sentido. E também é importante educá-los nas privações. Que eles sintam que precisam de coisas, que nem tudo se consegue de imediato, porque gratificações de imediato não ajudam a forjar uma vontade forte. Então, eles se tornam muito
frágeis para o mundo. Varremos muito a rua da vida para eles e isso não dá certo. Eles têm que aprender a conquistar as coisas. Precisam valorizar o que têm e saber também que tem muita gente que não tem nada. Quando os pais dão muitas coisas aos filhos, é como se eles estivessem comprando o carinho dos filhos, ao invés de dar a eles a única coisa que eles precisam, que é o nosso tempo, a nossa pessoa, o nosso amor. Educar um filho é ensiná-lo a amar, o que significa ensinar a ele precisa preocupar-se mais com os outros que com ele mesmo. Então, o melhor presente é o nosso tempo. Mas quanto? O tempo todo? O tempo todo não. A criança precisa brincar sozinha. Que ela invente suas brincadeiras, que se canse e que seja capaz de pensar o que precisa fazer para que esse tempo seja bem utilizado e esteja satisfeita com esse tempo que ela passou. Os pais estão se dedicando a satisfazer os filhos. Quer dizer, nós damos, mas a educação consiste em tirar, em extrair. Extrair o quê? O melhor de cada filho. Isso implica um trabalho enorme. E muitas vezes, tentados pelo bem-estar e pelo sucesso econômico, pretendemos que nossos filhos não sofram, não tenham problemas. Não podemos contradizê-los. Temos que ser amigos deles, etc. Podemos ser amigos, mas sem esquecer que somos a autoridade. Autoridade pressupõe correção e castigo. Se uma criança faz alguma coisa errada, ela precisa ser corrigida. E primeiro devemos explicar por quê. Castigos? Bem, sim, castigo sempre no momento e com referência ao que ela fez, para que a criança entenda. E nisso de corrigir, não existe o perigo de passar do ponto? Os pais costumam ter um defeito grave, que é prestar mais atenção aos aspectos negativos que aos positivos. É melhor concentrar-se nas coisas positivas. Não quero dizer que não devamos corrigir. É importante fazer isso. Mas é muito mais eficaz destacar as coisas boas, mostrá-las não só com palavras, mas com as atitudes. Crianças mimadas são adultos sem sucesso. Por outro lado, as crianças fortes são adultos de sucesso. Então, a solução é que, desde muito pequenos, eles tenham tarefas, limites, normas, adaptadas aos filhos de 2 e 3 anos, aos de 3 e 4 e aos de 5 e 6. Mas os filhos têm que cooperar com o bom andamento da casa. Então não se deve deixar os filhos livres para fazer o que quiserem desde pequenininhos? Educar nossos filhos é fazer com que eles sejam cada vez mais livres, que eles comecem a assumir as rédeas das vidas deles. Uma maneira de não educá-los é fazer nós mesmos o que eles poderiam fazer. Sempre devemos tentar deixar que eles, de acordo com as circunstâncias, façam tudo o que puderem. A liberdade deve estar unida à responsabilidade, e eles não têm nenhuma coisa nem a outra. Eles não estão educados para tomar suas próprias decisões aos 9 anos, 8 anos ou 7 anos, e por isso precisam confiar nos pais. Demos a eles as ferramentas para que mais adiante possam fazer um bom uso dessa liberdade com responsabilidade. Como educar as crianças para a liberdade? À base de sermões? Em vez de brigar com os filhos, precisamos fazer com que eles pensem. E para isso, temos que fazer perguntas. Mas não perguntas inquisitivas. Por que você fez isso? E por que não? O que você acha de tal situação? E se o filho está dizendo uma barbaridade? Tenha calma e escute. Dessa maneira, eles vão captar algo muito importante. Com minha mãe e meu pai, posso falar de tudo. Falar de tudo? Também de assuntos afetivos sexuais? Desde que idade? Não podemos dizer não, quanto menos souber, melhor. Não, tudo que seu filho souber, que ele saiba antes por você, que ele não descubra por outras fontes. Não só porque podem estar distorcidas, mas porque você é o responsável por essa criança. E você não vai deixar o seu maior tesouro nas mãos de qualquer um. E se eu não sei educar na dimensão sexual e em outras dimensões? O que eu faço?
Nesse caso, tenho que pensar, talvez eu tenha que frequentar um grupo de pais, talvez possamos ler livros juntos, o que é muito bom. Ou fazer debates sobre vídeos em família. Assistir, por exemplo, a cursos, conferências, ler boa literatura. Nós não esperamos ter problemas com os filhos, nem no matrimônio, para começar a estudar bem esses assuntos e interessar-nos por eles. Procurar ajuda, não só em termos de formação e etc., mas também desde o ponto de vista da graça. Se formos conscientes de que não podemos fazer isso sozinhos, que verdadeiramente vale a pena, temos que colocar isso sempre dentro de um contexto cristão. E dessa forma, as coisas irão muito melhor. E que hábitos ou virtudes devemos transmitir aos nossos filhos quando eles crescem? A generosidade, o compartilhar tudo. Tudo que tiverem, primeiro que compartilhem com a irmã ou com o irmão, com a família, e depois com os amigos. Depois também a paciência. É muito importante. Que eles saibam que as coisas não são quando eles querem, a qualquer momento. Que outras virtudes? Que sejam trabalhadores. Fazer a lição de casa com eles para que aprendam hábitos bons. Hábito de estudar, todos os dias. Sejam organizados em todas essas matérias com seus filhos. Quando cheguem em casa, que tenham uma rotina nos dias de semana. Mas todas essas coisas boas, eles não aprendem na escola? A educação está em casa e o colégio ajuda. O fundamental é que os colégios sigam a linha da educação que eles recebem em casa. Se você dá uma educação católica em casa e leva o seu filho a um colégio onde ele não vê nada disso, você está criando uma distorção para ele. Escolher o colégio adequado é um tema para conversar desde o namoro. É importante para o seu futuro. E depois de ter escolhido, a educação não está resolvida. Ou seja, o que o pai não pode fazer é colocar o filho em um colégio e pensar já está sendo educado no colégio. Essa é uma ideia totalmente equivocada. O colégio não substitui a responsabilidade paterna. O colégio é o prolongamento da família, não do Estado ou de um ente anônimo. Os pais têm a obrigação de seguir controlando se seus filhos estão sendo educados para o bom, o verdadeiro, o belo e que estão protegidos contra o mal e o falso. Eles precisam saber o que estão aprendendo nas aulas e, quando não estiver correto, precisam dizer para que a escola saiba. As escolas não podem dar bons frutos sem o envolvimento dos pais. E é responsabilidade exigir que sejam responsáveis